Querido, que clima de sufoco estamos passando, hein? Primeiro mês foi desastre, todo dia vários desastres em todos os sentidos, né? Tem aí propostas econômicas, propostas políticas, propostas sociais, culturais, tudo voltando como se fosse 2014, e só que sem a Lava Jato, para fazer aí um freio, para botar um freio nesse pessoal todo, né? Olha, Então, essa é a situação. Essa que é como eu costumo falar aqui com alguns ativistas, né? Falar, olha, estamos voltando totalmente no tempo em que você tem Lei Rouanet comprando artista, você tem é, empresas estatais podendo comprar mídia, toda a mídia vai estar ajudando aí o partidão e ajudando aí o governo de uma maneira descarada. Você tem uma série de é, ministérios sendo criados para você comprar apoio político. Você tem uma série de medidas econômicas que vão totalmente contra o que seria o razoável do século, dos últimos, nem século XXI, porque eu diria dos últimos 50 anos, 60 anos, desde o final do século XX já estava. Essas propostas que eles estão fazendo são propostas de início do século XX, né, Revolução Russa. Né? nossa, Então, a gente tem um retrocesso muito grande em todos esses frontes. Mas olha, a gente teve agora uma primeira semana em que a Câmara voltou e você não podemos dizer que tá tudo perdido, porque a gente não tem a presidência da Câmara e não tem a presidência do Senado. Também não podemos fazer essa falsa esperança, mas eu não vejo eles com maioria ali para passar a pauta grande, não. Eu é, vejo, eu vejo muita resistência, eu vejo que a oposição, que desses parlamentares mais vocais, né? E eu estou até me incluindo nesses junto com eles, porque eu tô vendo, eu tô vendo, geralmente eu sou meio quietinho, eu geralmente eu tô, sou mais quietinho. eu tô vendo você bem ativista aí nesse sentido, bem presente nessas discussões. Eu falei, mas olha, o deputado, meu Deus do céu, olha É aí. porque agora precisa muito. Tem muita coisa vindo e todo. Tem um termo em inglês, all men on deck, né? Todo mundo no conversa, né? Sim, Atirando porque o inimigo tá aí perto, né? Então tem todo mundo. O cozinheiro também tá com a metralhadora na mão. tá, tá. Ó, Então, por a gente aí. não falou ainda depois da sua reeleição, e eu queria lhe parabenizar, né? Porque foi, eu diria que foi uma eleição estranha, foi uma eleição difícil, né? É, Diferente de tudo que todo mundo esperava. Então, assim, muitas pessoas bacanas, né? Tanto Rio e São Paulo, quer dizer, mais São Paulo, porque eu diria que Rio é bem complicado, viu? Olha, Rio é é. só por Deus, deputado. Mas, assim, eu fiquei feliz de ver você reeleito, porque realmente. Agora, eu acho, quando você fala assim, não tem tanta gente, né? Eles não têm tanta gente para passar as coisas, eu fico morrendo de medo, porque eu vou lhe falar que tem muita gente que vai pular do barco, viu? Vai. Eu não estou querendo ser pessimista e nem arrumar encrenca, não, mas acho que é filho de uma mulher que vai daqui a pouco fazer 50 mesmo. Ô, deputado, você acha que o Rogério Marinho foi uma boa escolha para ser oponente do Pacheco? Olha, dentro do quadro de opções. É justa essa pergunta? Bom, não, olha, não bota em saia justa, porque eu sou bem. Tanto quanto podemos falar de outros candidatos à presidência da Câmara de Deputados, e eu falo abertamente. Isso é uma questão aberta, porque é um voto indireto. Né? Eles não é um voto público, não depende de opinião pública, é um voto que depende de opinião de deputados ou de senadores, que é o caso aqui que você está me perguntando. Primeiro, o Rogério Marinho ele iria fazer ele ia tomar medidas que o Pacheco não vai tomar? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho poucas reticências com relação a isso. Acho que ele, de fato, tomaria. Qual é o outro candidato que estava lá?
que era o senador Girão. O senador Girão também tomaria? Absolutamente sim. Os dois tomariam essas duas medidas. O Girão tomaria mais? Sim, sem dúvida. O Girão é mais reconhecido como sendo um ativista, sempre fez uma luta bem mais clara, bem mais direta contra todas essas interferências do judiciário no legislativo, abuso de poder. Então, o Girão tem se posicionado muito claramente. O Rogério Marinho é uma pessoa um pouco mais introvertida, um pouco mais. Mas ele também faria. Então, dando aqui meu voto de confiança. Agora, a segunda pergunta é: dentro do contexto do Senado, quem teria mais apoio? Obviamente que o Girão não teve tanto apoio assim. Não veio no partido grande, não está vinculado a grandes bases partidárias. E no jogo, no cômputo de obtenção de voto, infelizmente, para esses cargos de presidência de Câmara e de Senado, você precisa estar vinculado a um grande partido ou a uma grande coligação. Quando você está ali num partido pequeno, minoritário, como era o caso do Girão, como é o caso do Van Hatten também, na questão da Câmara, é muito difícil que você seja eleito. É muito difícil que os deputados venham apoiar, porque os líderes têm influência, as bancadas têm influência. Então, é outra dinâmica de voto, não é pela opinião pública, mas sim pela opinião das forças que existem ali nos quadros representativos. Então, é por esse lado. Agora, e também aí tem um terceiro quesito, só para não se furtar essa pergunta. Se por acaso o Marinho e a personalidade dele pode ter afetado o convencimento de outros senadores. É possível que sim, mas ao mesmo tempo, eu posso dizer que sim, assim como o Girão também iria afetar. Agora, me preocuparia esses que olhariam o Rogério Marinho como sendo uma grande ameaça, porque eu já o considero até brando, né? Eu estaria mais do lado de comportamento, talvez, do Girão aqui, deixando minha opinião pessoal, né? Eu vejo o Rogério Marinho como mais brando, né, nessa questão. E tem pessoas que já olham o Rogério Marinho como sendo um mais radical, vinculado ao Jair Bolsonaro, etc. Eu já não vejo tanto assim. Então, eu fico até temeroso. O Bolsonaro é a pessoa foi o presidente mais esculachado da história desse país e não fazia nada contra ninguém. Olha, eu vou lhe falar. Mas eu estou falando de temperamento, de temperamento. Então, eu fico assim, eu estou achando que também contemplar, mudar a opção, não ter o Marinho, que já fazia parte de uma coligação partidária, por uma outra personalidade, aí eu fico preocupado nessa outra personalidade, que estaria atraindo esses que são mais do meião, do centrão ali. Isso me preocupa. Então, o Rogério Marinho, na minha opinião, foi a melhor escolha, dado a coligação existente, as possibilidades de vitória. E também foi meio estranha aquela votação, né? Você chegou a ver ali os senadores que não têm uma reputação muito boa, bem perto ali das cédulas de voto. Muito estranho isso. Vídeo super estranho que uma mulher chega, dá um envelope para o Renan, aí o envelope cai, aí volta com outro envelope. Gente, olha, deputado. Só gerou suspeita ali, só gerou suspeita. Não foi para reafirmar ninguém ali, só gerou suspeita. Pois é, eu fico apavorada com essas coisas. Eu juro para você, eu estou preferindo nem pensar muito nos últimos tempos. Ou eu tenho encontrado muitas pessoas na rua, ultimamente eu tenho feito programa de senhorinha, que é supermercado, hortifruti, farmácia. E elas me falam, você está tão quietinho ultimamente, você está tão... Estou sentindo você para baixo e tal. Eu falei, não, eu estou mesmo silenciosa, reflexiva, ou então, tipo, fazendo a pêssega mesmo. O que é isso? Nem estou vendo, nem é comigo. Então, deixa... Porque senão você enlouquece, porque, sabe... me diga uma coisa, o judiciário não reage quando o Lula vai lá fora e fala que a Dilma sofreu um golpe? Porque ele está falando do STF, ele está falando que se a Dilma sofreu um golpe, quem era que estava à frente dessas pessoas, né? Dessa mulher? Ele, por enquanto, pode fazer esse tipo de afirmação. Por que ele pode fazer isso e por enquanto? Porque, por enquanto, o grande inimigo da esquerda e do STF essa sociedade, somos nós, somos conservadores, somos liberais, esses que apoiaram Jair Bolsonaro, esses são os grandes inimigos. Só que com o tempo, lentamente, eles estão se estabelecendo no poder
Nós estamos, com o tempo, não temos muito a ganhar, nós só ganhamos tempo, se a gente ganha tempo é vitória nossa. Então, mas claro que com o tempo eles têm a máquina pública, têm recursos, orçamento, todo esse aparato. Com o tempo a gente é diminuído nesse escopo de brigas entre as partilhas que ainda existem para se fazer do Estado brasileiro. Né? Não está definido entre a esquerda, eles também estão divididos lá. Tem a esquerda revolucionária, essa é a esquerda fóssil, né? Esquerda revolucionária, marxista, trabalhista, e tem essa esquerda globalista, internacionalista, que até eu toleraria mais liberdade econômica, mas quer aplicar todas aquelas ideologias identitárias e tudo mais. Então, essas duas esquerdas ainda não partilharam as vitórias. Né? E, por enquanto, está tudo do lado dos revolucionários. Então, eventualmente, esses dois blocos de esquerda vão entrar no ranca-rabo aí. Onde é que está o judiciário nisso? Eu acho que o judiciário nessa questão, eu acho que está. Aí que tá. Tem alguns revolucionários ali dentro, tem alguns fósseis ali dentro também, né? Então, talvez até dentro deles ali ainda existe aí algum tipo de depuração. Agora, eu não vejo vitória no Brasil, né? Vou profetizar isso aqui. Se a gente tiver uma possibilidade de fato, debater ideias, o que já é uma grande vitória, se a gente puder, de fato, até debater as ideias da esquerda, dentro da própria esquerda, essas ideias revolucionárias tendem a sumir. Né? Não são toleráveis, não são sustentáveis. Elas tendem, e se persistir, vão gerar rupturas muito grandes. Vamos lembrar, a esquerda, por ela ser ativista, ela não confiar na sociedade, ela não confia nas organizações naturais, não confia em nada, não confia nos prefeitos, não confia nos governadores, quer centralizar tudo em Brasília. Esse tipo de modelo gera muita instabilidade política, gera muita ineficiência, muita pobreza, muita perda, muita corrupção. E esse tipo de instabilidade, corrupção e tudo, a gente já viu isso, a gente já viveu isso com o final do governo Dilma. Já passamos por isso, a sociedade está farta de interferência, de toda hora ter alguma coisa que o governo está fazendo, porque ele está interferindo, ele quer o controle total, ele não vai parar até o controle total. Então, como ele não vai parar, ele vai estar sempre cutucando a sociedade a uma reação. Isso é ruim para eles mesmos. Então, eu até falo que algumas dessas críticas que eu faço até salvaria o governo. Mas eles estão num curso de gerar instabilidade política muito grande. Instabilidade política, econômica, social, muito grande. E é bem provável que essa esquerda um pouco mais, se é que isso existe, uma esquerda um pouco mais sã, né, surja para dar uma apaziguada aqui nesse modelo que eles estão querendo propor. Então, e eu vejo talvez o STF com essa função. Então, por isso, por enquanto, eles estão querendo se ver livres dos conservadores. Quando se estabelecerem mais firmemente no poder, o que eu acho que vai ser difícil, dado as medidas que eles vão tomar, eles vão começar a arrancar rabo entre eles lá. Talvez isso seja mais cedo do que a gente imagina, dependendo aí das involuções que o governo está propondo.